Tudo que a tua empresa precisa é automatizar com IA processos manuais. Se a tua equipe ou até mesmo você passa preciosas horas fazendo coisas repetitivas no teu dia, desde copiando informações no formulário, passando informações do papel para o digital, do digital para um banco, isso é um erro que você comete porque você quer. Porque eu te garanto que IA para fazer isso é só o que tem no mercado. Desde escanear uma foto, desde escanear uma tabela, um arquivo ou um texto que está no físico e passar para o digital, até mesmo passar essas informações para um banco e esse banco entender o que está acontecendo. Tudo isso hoje a gente consegue fazer com IA e não é o fim do mundo e nem é um processo extremamente complexo não. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho de como tu consegue fazer isso, desde entender e mapear o que a tua empresa precisa fazer, até que ferramentas tu vai ter que buscar para conseguir realizar isso. Eu sou o André Ian, sou um aficionado por IA e eu eu fico maluco em procurar informações e como utilizar ela no nosso dia a dia. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, já curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora, se você é daqueles que pensa que automação ou IA é uma coisa para empresa gigante, tu tá muito ultrapassado. Isso até realmente fazia sentido há uns 5, 10 anos atrás, mas hoje, com o advento da IA, isso tem que fazer parte do teu processo. Senão, a IA vai te substituir. Consegue até ver um vídeo que eu falo sobre isso, clicando aqui no card, que eu falo exatamente sobre isso. Sobre a IA não vai tirar o seu emprego. Ela vai tirar o seu emprego se você não utilizar ela. Voltando aqui, vê se faz sentido para ti. Tu acha que hoje, em pleno 2025, que é quando eu tô gravando esse vídeo, ainda faz sentido tu pegar uma tabela manual e passar para um outro arquivo? Ou tu ficar pegando formulários e transcrevendo ele ou passando ele de maneira manual? Porque se fizer, só pode ter parado no tempo. Ou teve algum problema contigo e tu ficou sem internet durante alguns anos. Porque para mim não faz sentido. A grande sacada aqui é entender justamente o RPA mais IA. O RPA é um processo robótico de automação e a IA é o que eu tenho falado aqui no canal. Então se tu não souber o que é IA nada, tem um monte de vídeo aqui. É só tu dar uma olhada no canal que tu vai ver assim várias informações sobre isso. O RPA é basicamente um processo onde um robô busca imitar as ações humanas. Desde abrir um arquivo, digitar, copiar, colar, cortar, criar um arquivo novo, jogar a informação de uma pasta para outra, tudo isso o computador já pode fazer. Só que ele é meio burro, entre muitas aspas, porque ele só consegue seguir as regras que a gente manda. Diferente do ser humano, que tem essa capacidade de criação, de ver algum padrão repetitivo e tentar melhorar, esse tipo de RPA, ele só consegue fazer exatamente o que você mandou. Então, por mais que ele seja muito útil, você tem que fazer ele, programar ele, configurar ele de maneira muito específica e sem esperar que ele invente alguma coisa ou que ele busque soluções. Não, ele vai fazer exatamente o que você mandou. Agora me diz, se isso não é o funcionário perfeito? Onde é que entra justamente isso? O RPA mais IA. O RPA tem a limitação de ser burro. Já a IA dá um pouco dessa inteligência para ele. Então, a gente tira essa limitação de ele só conseguir fazer exatamente o que foi pedido e ele começa a entender em que momentos ele tem que ajustar. Como assim? Hoje eu consigo, com o uso dessas duas tecnologias, pegar um documento, uma tabela ou alguma informação externa, bater uma foto e ele consegue identificar muito melhor. Por mais que o documento não seja sempre um igual ao outro, que as informações estejam em pontos diferentes ou até mesmo espaçamentos diferentes entre eles, ele vai conseguir identificar, porque ele vai fazer uma busca muito mais seletiva e muito mais inteligente. Ele não vai ser só exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai entender um pouco do que está acontecendo, passar para o RPA, e o RPA vai usar essa inteligência para fazer o que foi solicitado. Então essa possibilidade já é real. Não é só uma grande empresa que consegue fazer isso, e não é caro fazer isso. Agora vamos pensar nos dois sozinhos. O RPA faz essas tarefas automáticas, e a IA tem a sua inteligência, então ela consegue, entre muitas aspas, pensar um pouco. Os dois sozinhos são muito importantes, são muito bons. Tem até um vídeo meu que eu falo exatamente sobre a importância e como tu tem que começar a mapear como utilizar várias IAs em momentos diferentes, que é um que eu falo sobre a IA em relação à criação de imagem. Vai ter o card aqui em cima. E juntando essas duas tecnologias, que é o RPA e a IA, então tu tem uma possibilidade, uma gama praticamente infinita de trabalhos onde tu consegue pegar um processo repetitivo e automatizar ele. Automatizar com IA não é sobre substituir pessoas, é dar para elas tempo para que elas façam o que realmente importa. Então, eu sempre vou bater nessa tecla porque eu acho que é algo que a gente tem que entender logo e o quanto antes. Não é humano versus IA, é humano com IA, é humano utilizando a IA para que o humano tenha uma qualidade de vida melhor. Agora me diz, qual é o processo não só na tua empresa, mas até mesmo no teu trabalho, no teu dia a dia, se tu é freelancer, se tu trabalha em alguma empresa menor, onde tu consegue pegar esse processo repetitivo, que é praticamente uma tortura, porque é algo chato e maçante, e fazer com que ele seja automatizado com IA? Tu consegue pensar em algum? Comenta aqui embaixo, a gente pode trocar ideia, até mesmo fazer um vídeo sobre isso. Agora eu vou te dizer alguns sintomas que são justamente por conta desses processos manuais que estão ou te saturando você como freelancer, ou estão de alguma maneira saturando a tua empresa e talvez tu nem esteja percebendo. Baixa produtividade e lentidão.
a gente volta justamente no que eu acabei de falar. Se a equipe ou algum setor está com algum problema de baixa produtividade ou lentidão, é justamente porque algum processo ali dentro a gente consegue automatizar para dar mais tempo para que as coisas realmente importantes sejam feitas. E um exemplo que eu consigo te dar na prática disso é até de um card que eu também falei aqui, onde eu ensino como criar pastas para um processo repetitivo. Tem um processo em uma das empresas que eu trabalho que é justamente isso. A gente, todo dia, os editores tinham que criar umas pastas e criar com nomes diferentes, porque eram ofertas diferentes. E no lugar da gente deixar esse problema e essa situação para tanto uma possibilidade de erro humano como algo repetitivo, a gente criou um prompt e esse prompt foi gerado por IA. Mas a utilização dele não é IA. Ele é um prompt simples que qualquer computador faz. Então, a gente começa a pensar e procurar esses padrões, essas situações onde coisas são repetitivas e daí começa a utilizar a IA para pelo menos diminuir um pouco essa repetição. Com isso, a gente ganha tempo, tira um pouco do estresse do cara que tem que fazer e ainda tira o fator humano, de poder errar um nome, uma letra, alguma situação que lá na frente pode dar um problema. Então, se a gente tem uma baixa produtividade e tem um problema do fator humano que a gente consegue reduzir, tem um que eu acredito que seja um que você tem que se preocupar, que é o alto custo. Hoje tem muitas ferramentas que tornam um processo muito mais barato do que uma pessoa está ali fazendo. Ainda tem um outro fator que é simples que a gente tem que lembrar, né? O problema de escalabilidade. A partir do momento que para cada serviço repetitivo você tem que contratar uma pessoa, o teu custo também vai junto. Só que quando tu consegue automatizar isso, o teu custo reduz absolutamente. O ponto de virada aqui é justamente isso, identificar os gargalos e processos repetitivos da tua empresa e da tua vida ou trabalho como freelancer e automatizar eles. O processo aqui é esse, mapeia, começa a pensar que momento ou que tarefa tem sido muito repetitiva para mim ou para minha equipe e que eu consiga pelo menos pensar em como automatizar ela. Não precisa nem ser uma automatização total, onde não tenha mais nenhum ser humano trabalhando. Mas só em ser algo que reduza isso, eu te garanto que vai trazer muito efeito positivo. Eu vou te falar aqui algumas ferramentas que fazem isso. E eu te digo uma coisa, para esse tipo de situação, existem ferramentas com todos os níveis de complexidade e para todos os bolsos. Vou te falar só algumas delas aqui. Para as plataformas de integração, a gente tem o Zapier, Make. São plataformas onde a gente consegue linkar aplicativos e fazer com que eles se comuniquem as informações entre si. Para a ferramenta de RPA, por exemplo, a gente tem a Blue Prism, que faz exatamente o que eu comentei, de imitar o trabalho do ser humano no computador. Agora, se você quer realmente começar a automatizar, eu vou te passar 4 passos simples que já vão te possibilitar, pelo menos, entender e saber o que fazer daqui para frente. Primeiro passo, mapeie e priorize os processos. Por que priorizar? Não adianta tu mapear todos os processos que são repetidos diariamente, mas colocar para fazer algo que não seja de prioridade, que não seja importante para a empresa. Então mapeia e vê, não, esse processo ele é algo danoso e ele custa muito tempo para alguém que tem um poder muito relevante aqui dentro. Alguém que se usasse o tempo de maneira mais efetiva na gestão, vai gerar muito mais resultado do que ele ficar fazendo coisa repetitiva. Então, não adianta mapear, tem mapear e priorizar. Segundo, escolha a ferramenta certa. Começa pelo simples, procura ferramentas gratuitas que tenham freemium, onde tu pega 30 dias, vai testando, vai entendendo como isso funciona. Não chega logo querendo comprar mais cara, porque pode ser que essa mais cara tenha tanta coisa que vai mais te atrapalhar do que ajudar. Terceiro passo, implemente, teste e monitore. Não adianta tu pegar uma ferramenta, mapear as automações necessárias e só jogá-la para fazer isso sem ter, pelo menos no começo, uma pessoa para estar ali validando se foi certo, se o arquivo saiu certo, se o nome está certo, se as informações estão vindo de maneira correta. Nesse primeiro momento, entende que tem que ter um acompanhamento ali. Não adianta só jogar na ferramenta e pronto, não. E o quarto passo é comunique, treine a equipe e escalone. Então, tu já faz isso, agora tu vai comunicar para a empresa que está sendo feito e ensinar para os funcionários, ou até mesmo entender melhor, se for o caso de você sozinho, como isso funciona e parte para escalar. Porque agora tu tem um processo automatizado. Então tudo que antes era um processo repetitivo nisso, vai ser automatizado. Então é hora de mapear o que é que a gente vai fazer com essas horas que a gente está ganhando no final do dia. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, já curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então comenta aqui embaixo qual é o problema que tu vê no teu dia a dia que a gente consegue tentar resolver com IA.